Foi. Aumenta o volume. Tem que aumentar o volume, tava sem som. Tá, mas... Muito bem. Miles não entrando aqui. Mas ele não precisa de som de nada. Muito bem, pessoal. Vamos começar cantando a música Cantarei Seu Amor para Sempre. Tá? Vai lá. Deixa eu pedir para Deus falar conosco pela palavra. Senhor, ao abrir Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos abra os olhos do coração, nos dê um raciocínio santificado para juntos compreendermos a Tua verdade e, mais do que isso, a capacidade e o poder para praticarmos isso no nosso dia a dia. Nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Insulto, ofensa. Eu acho que muitos de vocês já tiveram que lidar com isso na sua vida. Quando nós passamos por um ataque maldoso, certamente isso abala a nossa estrutura emocional, não é certo? E quando nós vamos para a palavra de Deus, Deus ele nos ajuda a lidar com esse tipo de situação, de lidar com insulto, com ofensa, com ataque maldoso, que mexe com a nossa estrutura, porque nós somos humanos, né? E muitas vezes reagimos diante dessa situação. E mais do que isso, a gente percebe que a palavra de Deus, ela nos dá condições de ter uma vida feliz, apesar dos ataques e das situações adversas que nós enfrentamos. Então é muito especial quando nós vamos na palavra de Deus e buscamos essa direção. E viver bem, viver feliz, viver uma vida que vale a pena. Isso pode acontecer na sociedade, no trabalho, dentro do lar, mesmo ele sendo um ambiente difícil. Foi isso que Pedro então escreveu àqueles irmãos, tentando dar para eles essa motivação, essa visão de que mesmo diante do tempo de perseguição é possível dar um testemunho, tá? De que Deus está no controle da sua vida, de que você pode sofrer por causa de Jesus e mesmo assim reagir com um bom comportamento.
Então veja só como isso é muito precioso para nós, numa época como essa, de crise, de dificuldade, de adversidade que a gente tem enfrentado. Vamos ver o texto? Abra lá então em 1 Pedro 3, seguindo a leitura que nós temos feito dessa carta. Nós chegamos no verso 8 e vamos ler até o 12. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, meus irmãos, nós vemos nesse texto como Deus nos mostra como os nossos relacionamentos podem funcionar diante da situação adversa, como aqueles irmãos estavam enfrentando. Logo no início, ele nos fala como a gente pode lidar com a questão dos irmãos. Depois ele vai falar no relacionamento com os inimigos e depois mostrar o nosso relacionamento com o próprio Deus. Então observe, quando ele começa dizendo finalmente, ele está aqui fazendo um resumo de tudo aquilo que ele já vinha explicando logo acima. Tá? Finalmente, ele já tinha falado sobre a ideia de a gente ter uma vida adequada, submissa, diante das autoridades, das instituições humanas, diante dos senhores, que eram os patrões, diante da família, tá? E aí, então, concluindo esse pensamento, ele não está encerrando a sua carta, mas fechando todo esse bloco de pensamento, ele diz, então, finalmente, sede todos, ou seja, sejam todos vocês. Quem são esses todos? Os cidadãos, os servos, as esposas, os maridos, os crentes, de uma forma geral. Tá? Vocês que foram salvos, vocês que foram regenerados, porque afinal de contas é sobre isso que ele tem falado na sua carta. Então ele fala como é que tem que ser o seu procedimento nesse ambiente difícil que você vive, com os seus irmãos. Tá? Aí ele fala algumas coisas, por exemplo, ele começa aqui, sejam de igual ânimo. Essa palavra aqui, de igual ânimo, na realidade ela tem a ver com o mesmo pensamento, a mesma mente. Tá? Fico imaginando que Pedro, ao escrever isso, aqueles irmãos passando por suas lutas, ele queria que todo mundo tivesse o foco numa mesma direção. Veja só, meus irmãos, diante da pressão, é importante a gente saber distinguir aquilo que é essencial daquilo que é secundário. Porque muitas vezes a gente não consegue separar, a gente não sabe muitas vezes fazer uma diferença. Veja só, nós temos diversas diferenças entre nós, opiniões, preferências, gostos, mas estas questões elas são secundárias e essas diferenças elas não podem ser maior do que aquilo que nos une como crentes, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Então Pedro está escrevendo para aqueles irmãos que eles tinham que ter um foco, o mesmo pensamento, não ficar disputando ideias divergentes. Pelo contrário, eles tinham que se unir naquilo que eles tinham em comum, que era a mesma fé, que eles estavam sofrendo juntos, que eles estavam sendo desafiados a ter uma vida exemplar. É importante, meus irmãos, lembrar que unidade na igreja não é sinônimo de uniformidade. Terão os pensamentos diferentes, mas aí a gente junta todas essas coisas diferentes para cooperar uns com os outros e aí juntos fazermos o objetivo, né, que Jesus tem para a sua igreja.
aquela expressão muito conhecida, talvez você já tenha ouvido, mas é sempre legal a gente lembrar, né? Nas coisas fundamentais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em todas as outras coisas, caridade. Ou seja, o amor. Então, meus irmãos, o mesmo pensamento. Outra coisa que ele fala, que também esses irmãos deveriam ser uns com os outros compadecidos. E essa palavra compadecidos é sentir dor com. A ideia da compaixão. Ou seja, veja só, sentir dor com é mais do que estar do lado, é estar dentro. É sentir o que a outra pessoa está passando, tá? Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos ensina, né, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. É essa a ideia, tá? Você tenta, você se coloca no lugar da pessoa, você se compadece, você sente com ela. Então, ao sofrermos com alguém, nós expressamos então que esta pessoa pela qual nós estamos sofrendo, com quem nós estamos sofrendo, ela faz parte do mesmo corpo. Lembra que Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele falou que quando um membro sofre, todos sofrem com ele, dando essa ideia de que nós somos então solidários, tá? Então nós temos que ter essa compaixão mútua de uns para com os outros. Outra coisa, temos que aprender, meus queridos, a ter sensibilidade com os irmãos. Numa época de crise, a gente tem que lembrar, nós estamos passando dificuldades, mas tem outros irmãos também passando. E nessa hora é importante sermos compadecidos uns com os outros. Outra palavra muito legal que ele fala aqui, fraternalmente amigos. Meus irmãos, o amor entre os irmãos, entre a igreja, é uma prerrogativa, é uma necessidade. Tá? E aqui ele incentiva, então, que esse amor entre os membros da família deve acontecer. Ou seja, as pessoas que são redimidas e colocadas todas no corpo de Cristo, elas têm que ter esse relacionamento de amor. Agora veja só que coisa interessante. Muitas vezes nós somos irmãos em Cristo, mas nós não somos amigos. E olha o que ele está pedindo aqui, fraternalmente amigos. Então é necessário, muitas vezes, partir daquele relacionamento superficial em busca de uma amizade. Como ele mesmo já tinha dito aqui no capítulo 1, no versículo 22, quando ele fala que nós devemos, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, ou seja, um relacionamento fraterno, de irmão, de amigos no meio do corpo de Cristo. Isso com certeza, meus irmãos, ajuda a passar pela crise, facilita-nos a vida. Então precisamos desenvolver mais essa prática. Não é fácil, porque todos nós temos a nossa vida, a nossa rotina, e muitas vezes não queremos sair desse piloto automático para desenvolver então esse fraternalmente amigos. William MacDonald, ele tem uma frase que diz o seguinte: o verdadeiro amor não se origina necessariamente das emoções, mas da vontade. O verdadeiro amor não consiste naquilo que sentimos, mas naquilo que fazemos. O verdadeiro amor não se prova pelo sentimento, mas pela ação. Então esse é o desafio que o apóstolo Pedro coloca para nós, fraternalmente amigos. Outra palavra que ele fala nesse relacionamento de irmãos é a questão de ser misericordiosos. E é legal porque essa palavra aqui, ela fala, literalmente aquela palavra que tem a ver com os órgãos viscerais, os intestinos, tá? Então, se a gente fosse trazer uma tradução mais direta para nós aqui, de certa forma, a misericórdia significa que a aflição da outra pessoa, ela vai atravessar o meu coração, atravessar as minhas entranhas, os meus rins, o meu, de maneira muito profunda. Essa é a ideia da misericórdia. Então é você olhar para outra pessoa, você se inclinar para alguém, estender a mão para alguém que de repente não merece, que está numa situação de miséria, mas a mão é estendida em favor dessa pessoa. Isso é misericórdia. Foi isso que Deus fez conosco. E é dessa maneira que Ele espera que nós tenhamos uma reação com as outras pessoas. Meus queridos, a misericórdia, ela deveria ser uma marca de cada crente. Então nós temos que aprender a estender a mão para uma pessoa em situação de miséria.
Tá? Nós temos que ser desafiados a cada dia por Deus, pela nossa vida com Cristo, a sentir com o nosso irmão a sua aflição e ir na direção dele, mesmo que muitas vezes ele não mereça. Tá? Então essa é a ideia da misericórdia. Percebe então como Pedro está estabelecendo uma série de relacionamentos e ele fala finalmente, irmãos, vamos ser assim, 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 que a gente precisa estar juntos. Estamos, vamos dizer assim, sofrendo todos juntos, na mesma pressão, na mesma crise, vivenciando a mesma realidade. Então vamos nos unir uns aos outros. E outra palavra que ele diz aqui também, que nós devemos ser humildes. Essa palavra, meus irmãos, ela está relacionada à questão de pensar pouco de si mesmo. Não é ser pequeno, mas é considerar-se pequeno. Ou seja, não é aquela pessoa que tenta se colocar acima da outra, mas é aquela pessoa que na verdade se coloca abaixo da outra. E veja só, onde é que nós podemos adquirir esse pensamento de humildade? Quando nós nos comparamos com o Senhor Jesus Cristo e não com os outros. Porque quando a gente se compara com Jesus, a gente percebe como ele é perfeito, como ele ama verdadeiramente, como ele age de maneira muito perfeita, e nós não somos assim. Então, para a gente ter um coração humilde, a gente precisa olhar para Cristo e não ficar se comparando com outras pessoas. Tá? Porque quando a gente tem esse coração humilde, meus irmãos, isso vai impedir a gente de ter aquele coração orgulhoso, que se exalta, que olha para a realidade de outro irmão de maneira, olhar de cima para baixo. Tá? Mas veja só, lá naquela época, no mundo gentílico grego, a humildade era vista como uma coisa indigna. Tá? As pessoas, na verdade, elas queriam sempre, cada uma, passar por cima da outra. Não é diferente do mundo de hoje. Mas nós vemos, então, Cristo chamando os seus discípulos para segui-lo. E uma das marcas que o discípulo de Jesus tem ao seguir Jesus é a marca da humildade. Ser como o Senhor é. Meus queridos, o crente humilde é aquele que vive na completa dependência do Senhor, que confia em Deus e não em si mesmo, que olha para as pessoas, como Paulo fala lá aos Filipenses, que considera o outro superior a si mesmo, que tem a mesma atitude de humildade, de humilhação encontrado em Cristo Jesus quando se esvaziou de sua glória. Tá? Então, de fato, é um desafio. Agora, isso aqui é muito importante, porque veja só, por que Pedro está dizendo isso aqui? Porque quando os irmãos estão sofrendo as perseguições, as realidades difíceis daquela época, quando alguém ia ajudar o outro, ele poderia fazer com o coração orgulhoso. Agora, quando a gente tem o sentimento da humildade, esse coração, meus irmãos, vamos ajudar as pessoas de maneira humilde, sem fazer com que o outro se sinta mal, com uma atitude não orgulhosa, com uma atitude, então, de humildade. Tá? Então é isso que o apóstolo Pedro espera que aconteça no meio da igreja nesse tempo de crise, e é isso que Deus espera que aconteça entre nós no tempo de crise. Termos o mesmo pensamento, sermos compadecidos, fraternalmente amigos, tá? Misericordiosos e humildes. Isso aqui na igreja. E logo na sequência, agora, ele muda um pouco a realidade e ele fala de situações que a gente percebe que não estava acontecendo no meio da igreja, mas acontecendo fora. Que é a questão do mal. Porque veja só, os crentes dispersos lá na Ásia Menor, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo roubados. E os inimigos dos crentes falavam mal deles, faziam mal contra eles. Aí a palavra de Deus ensina como os crentes reagem diante dessas situações. Observe então no versículo 9. Ele mostra que uma reação que o crente tem que ter em relação ao seu inimigo, que a pessoa que está fazendo mal contra ele, é de não vingança, não retribuição. Quando ele fala não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Meus queridos, Jesus quer que os seus discípulos tenham uma reação não de vingança diante do mal sofrido, porque essa é a reação natural de todo ser humano.
A pessoa faz o mal, a gente retribui com o mal. Tá? Isso é normal do ser humano. Mas veja só, a vingança, ela nunca encerra o mal. Ela nunca encerra a discórdia. Porque uma pessoa faz o mal, a outra revida, aí outra revida mais ainda e fica naquele ping-pong. E isso nunca para. Tá? Então a palavra de Deus fala que esta não é a atitude que nós devemos ter. Quem paga o mal com o mal está fazendo o mal, está promovendo o mal. Agora você, meu irmão, minha irmã, você é um crente regenerado. Então você não deve mais reagir como reagia no tempo da ignorância. Agora você tem a capacidade, porque você foi regenerada, de reagir de uma maneira diferente. E como é que o crente então reage diante dos ataques, né? Do mal, da injúria que é um insulto, tá? Aquela agressão verbal contra você, como reagir diante dessa situação? A palavra de Deus mostra, em vez de reagir com vingança, nós temos que reagir com bênção. Olha só o que ele diz na sequência, pelo contrário. Versículo 9, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados a fim de receberdes bênção por herança. Meus irmãos, veja só, o crente não deve ser aquele camarada passivo, em que a pessoa vem, ataca, ele fica só na defensiva, foge daquela situação. Mas ele tem que ter uma resposta ativa. E que resposta é essa? O texto mostra. Pelo contrário, quando a pessoa vem com mal e tal, mas vamos bem dizer, vamos abençoar a vida dessa pessoa. Tá? No Antigo Testamento, quem era responsável por proferir uma bênção eram os patriarcas, eram os profetas, eram os sacerdotes. Tá? No Novo Testamento, e a gente viu isso quando passamos pelo capítulo 2, versículo 9, que agora vocês são raça eleita, são sacerdócio real. Então, cada crente que está em Cristo é um sacerdote. Consequentemente, ele é chamado para abençoar. Isso faz a gente lembrar das palavras de Jesus, quando ele, lá no Sermão da Montanha, falou o seguinte: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Veja só a reação do crente. Então o crente não é simplesmente um saco de pancada, ele reage. Mas como que ele reage? Bendizendo, abençoando, orando, amando. Tá? É dessa maneira então que o Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos reação diante dos nossos inimigos. Mas vamos lembrar o seguinte, isso não está em nós. Por isso que a palavra de Deus, lá no começo, ele fala, nós somos salvos, nós somos regenerados, a palavra que está em nós, ela é eterna. Então é por causa desses instrumentos de Deus que nós somos capacitados a fazer aquilo que Ele nos pede. Meus queridos, então, aprenda isso. O crente não deve reagir com vingança, com retribuição, no ping-pong, né? Às vezes o marido fala uma coisa, a esposa revida, e o marido revida de novo, fica naquele jogo que não para nunca. A palavra de Deus fala que o crente deve reagir abençoando, tá? E veja só, quando ele termina essa frase aqui, ele fala a fim de receberdes bênção por herança. Meus irmãos, não é para herdar uma bênção que nós devemos abençoar, mas é porque nós somos abençoados e porque temos uma herança que é uma bênção. É por causa disso, então, que nós abençoamos as pessoas que estão à nossa volta. Como que nós podemos abençoar alguém? Falando bem ao invés do mal, orando por esta pessoa, falando a palavra de Deus, compartilhando, não reagindo de maneira ignorante, agressiva. São formas de nós mostrarmos esta bênção. Meu irmão, minha irmã, é difícil, mas abençoe, porque esta é a vontade de Deus. Este é o seu dever como crente para com o seu inimigo. Deus tornou você herdeiro das suas bênçãos. Você é capacitado a abençoar, tá? Não se retraia, não fuja dessa realidade. Pratique isso que a palavra de Deus
pede e dá condições para você fazer no poder que Deus te oferece. Então nós reagimos com os irmãos, amor, né, misericórdia, compaixão. Nós reagimos com os inimigos, não revidando, abençoando. Mas nós temos também o nosso relacionamento com o nosso Deus. E ele fala logo na sequência, a partir do versículo 10, ele fala: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, aí ele vai dar uma série de recomendações. Veja só como ele começa. Quem quer? Veja só, diante do sofrimento, da perseguição, viver uma vida feliz, uma vida que realmente agrada a Deus, uma vida com um relacionamento muito bom na presença de Deus, é uma decisão. Porque ele começa dizendo exatamente isso: quem quer? É isso que você quer? Ou seja, é uma atitude de fé, capaz de olhar para a situação e encontrar o melhor da situação. Você quer ver uma vida feliz, você quer amar a vida? Porque veja só, o crente não é simplesmente chamado para suportar a vida, levar a vida como se fosse um fardo, virar a cada dia como se a gente estivesse ali naquele peso, carregando algo grandioso em nossos ombros. Não, queridos. O crente é chamado para amar a vida, ver dias felizes, sabendo que existe um Deus bondoso que está no controle de todas as coisas, por mais adversa que seja a situação. O crente deveria amar a vida. Tá? O fato dele lidar com o sofrimento, e daqui para frente, na próxima sessão, a gente vai falar, no próximo encontro, sobre essa questão do sofrimento. O fato do crente lidar com o sofrimento não impede o crente de ter uma vida plena, uma vida boa, uma vida feliz. Afinal de contas, o discípulo de Jesus, ele foi chamado lá no Sermão do Monte de bem-aventurado, de abençoado, feliz. Então, diante da oposição que você passa, da crise que nós enfrentamos, da realidade adversa que nós estamos, a pergunta é: quer uma vida digna? Quer uma vida que realmente vale a pena? Você quer isso? E aí precisa decidir, porque é uma decisão, é uma atitude que nós temos que tomar. Todos nós crentes teremos a vida eterna. Isso é um fato. Mas a vida plena que Jesus veio nos oferecer, vamos lembrar, queridos, Jesus veio para que tenhamos vida e vida abundante e vida plena. Então, desde já, e aí nesse texto nós percebemos que esta vida ela é possível. Aí a pergunta continua sendo: você quer esta vida? Aí nós temos algumas condições então para termos essa vida abençoada, essa vida que vale a pena. Ele diz: você quer essa vida? Então faça o seguinte: não fale mal e nem fale dolosamente. Tá? Olha só, você quer ver dias felizes? Refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Meus queridos, não proferir nenhum mal, não usar a boca para falar coisas ardilosas, dolosas, com intenções malignas. É desta maneira que nós teremos uma vida que realmente vale a pena. Veja só, falar com dolo, muitas vezes são palavras macias, mas com uma intenção ruim. Ok? Então isso é um engano. E nós precisamos não falar dessa maneira. Vale nessa época de aflição, né, em que muitas vezes o nosso coração está atribulado, a gente está pressionado pela crise, assim como aqueles irmãos estavam vendo naquela época. Muitas vezes nós queremos reagir de maneira errada. E isso só vai prejudicar o nosso relacionamento, a nossa vida com Deus e uns com os outros. Tá? Meus queridos irmãos, e vocês devem saber disso, né? Quantos males nós podemos evitar se nós aprendermos a controlar a nossa língua? Quanta coisa ruim a gente vai deixar de promover. Me faz lembrar a palavra que Tiago diz na sua carta, quando ele fala o seguinte: a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha que palavra que Tiago diz acerca da língua. Então precisamos aprender a controlar. E para isso,
eu sugiro que você faça cada dia, logo pela manhã, a oração do Salmo 141, versículo 3. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda meus lábios. Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. É dessa maneira, meus irmãos, que nós vamos refrear a língua do mal e evitar que nossos lábios falem dolosamente. Essa é uma condição para a gente ver uma vida, amar a vida e ver dias felizes. Outra coisa que o texto fala, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Meus irmãos, isso é uma decisão também, tá? Apartar-se do mal requer uma decisão. Veja só, você está numa rodinha conversando com as pessoas e de repente surge ali uma conversa maldosa sobre uma pessoa que não está presente naquela reunião. Se você permanecer ali, você está participando daquele mal. Se você tomar a decisão de se afastar, isto é, apartar-se do mal. E isso, consequentemente, já é praticar o que é bom. Notem, queridos, então é uma decisão de ficar ali ou se afastar. Somente quem se afasta do mal encontra e faz o que é bom, faz uma boa ação, pratica o bem. Então, meus queridos, só o fugir do mal já é praticar o que é bom. Tá? Isso é uma boa coisa. A outra recomendação aqui, além de se apartar do mal e praticar o que é bom, é buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la. Meus queridos, buscar a paz e correr atrás da paz significa que nós temos um desafio, tá? A paz não é uma coisa natural do ser humano, ela precisa ser construída, ok? Como diz o texto aqui, ela precisa ser buscada. É necessário haver empenho para ser alcançada, porque nós não somos dados à paz. Meus irmãos, na realidade, facilmente nós criamos a guerra, né? Eu não sei como está sendo para você nesses dias de corona, né? Em casa, às vezes surge uma coisa, uma pessoa fala A, outra fala B, e rapidamente a gente percebe, às vezes por questões tão pequenas, a gente já cria um clima de guerra. E a palavra de Deus fala que nós temos que buscar a paz sinceramente e correr atrás dela, lutar por ela, se empenhar para alcançar essa paz. Jesus, falando no Sermão da Montanha, disse o seguinte: bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores são os promotores da paz, as pessoas que fazem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, essas são as condições, então, para essa vida plena. Você quer amar a vida realmente plena, ver dias felizes, uma vida boa? Refreie a língua do mal, evite que os lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Mas aí talvez você possa se perguntar, eu imagino que aqueles irmãos talvez também tenham feito essa pergunta, mas se só eu fizer e a outra parte não fizer? Porque a gente pensa assim, né? Eu quero fazer o bem, mas o outro lado não quer fazer o bem. Eu estou fazendo o bem, mas a pessoa continua fazendo o mal. Aí a palavra diz o seguinte, né? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Meus irmãos, queremos o bem, então busque o bem. Quer a paz? Busque a paz. Quer falar direito? Fale direito. E Pedro está dizendo o seguinte, a palavra de Deus está dizendo o seguinte para cada um de nós: Deus está observando. Ele está olhando para o seu povo, Ele está olhando para você. Os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Ele sabe o que você tem passado. Ele entende a sua batalha. Ele está vendo. Isso aqui é um salmo citado por Pedro, Salmo 34, 17. Então viva nessa dependência de Deus. Nenhum inimigo, nenhuma circunstância deveria tirar de você a alegria desta vida plena. Volte-se para o Senhor. Ele escuta a sua oração. Ele sabe da sua aflição. Então, e o cara que faz o mal? E a pessoa que fala o mal? Como ele diz aqui, o rosto do Senhor está contra ele.
Deus também tem uma atitude a tomar contra essa pessoa. Então descanse no Senhor, confie em Deus. Tá? Voltando à pergunta do início da mensagem, como reagir diante de um insulto, de um ataque? Nós temos aqui a resposta. Podemos reagir bem, na certeza, na confiança de que existe um Deus que está olhando por nós. Não existe inimigo que deve tirar de nós a nossa paz e a nossa alegria. Podemos continuar confiando no Senhor, mesmo em dias de crise, mesmo em dias difíceis. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça de obedecer a sua palavra. Em nome de Jesus. Nossa. Desculpa, minha filha. Terminou de falar?